Olá! Nesta videoaula comentaremos o caso do Zavá-Guarani e a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, no oeste do Paraná. Nessa mesma videoaula, começaremos com os antecedentes de construção da usina, a construção da usina em si na década de 70 e toda a dinâmica territorial envolvida nesse processo. Depois abordaremos o processo de luta do Zavá-Guarani da reserva indígena Avá-Guarani do Ocoí, na década de 80 e 90, e em seguida abordaremos a relação atual a partir do contexto do programa Cultivando Água Boa da Itaipu Binacional. Aqui apresentamos um mapa do oeste do Paraná, que é uma região de fronteiras, né? Paraguai, Argentina e Brasil. Esse é o mapa atual de 2013, mas já dá para dar conta de que estamos numa área de tríplice fronteira. Foz do Iguaçu e Itaipu Binacional se localiza nessa região. 3 projetos oficiais tiveram inferência direta nos territórios do Zavá-Guarani do oeste do Paraná. O primeiro deles é a criação do Parque Nacional do Iguaçu em 1939. O parque, para sua criação, delimitou uma enorme área que envolveu não apenas a expropriação de populações indígenas, Guarani, mas também populações de colonos que haviam se fixado na região. Por outro lado, o estímulo à colonização iniciado na década de 1940. Esse processo de colonização iniciado em 1940, ele vai ter várias nuances, vários períodos diferentes, né? Mas ele tem bastante força na década de 40 e na década de 60 ele tem uma expansão mais acelerada, né? A gente vai comentar isso um pouco mais adiante. E por fim, o terceiro item é a construção da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, iniciada entre 1974 e 1982, né? Focaremos agora no processo de colonização do oeste do Paraná, porque ele é importante a gente entender esses 3 elementos, esses 3 projetos oficiais, porque eles, de certa forma, representam uma continuidade que culmina na criação de Itaipu na década de 70. Importante pontuar que esse processo de colonização iniciado na década de 50, ele é acompanhado de ações violentas, muitas vezes a partir do Exército e também do Instituto Nacional de Imigração e Colonização, o INIC, que foi substituído em 1970 pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Isso é importante porque essa expropriação territorial e essa ação violenta direcionada às populações indígenas vão constituir uma memória de violência dessa população que é anterior à chegada de Itaipu. Então, quando Itaipu chega no território, já há uma memória de violência associada a um processo anterior, né? Então, o susto da colonização ou tempo do Sarambi são expressões utilizadas pelos Zavá-Guarani para se referir especificamente a esse processo de colonização. Essa colonização é em maior parte de imigrantes que vêm do sul e do sudeste do país com alguma descendência europeia, né? Italianos e alemães majoritariamente. Enfim, essa ação das agências estatais, muitas vezes ela é acompanhada com ações isoladas de colonos também, como contam os relatos dos indígenas. Aqui a gente tem um relato de um morador de 59 anos da reserva indígena Avá-Guarani do Ocoí, porque todas as famílias viviam aqui perto do Paranazão, Rio Paraná, aqui na área de fronteira. Depois veio o susto da colonização, no ano 60, 64, 65. A colonização aí começava. Quem não corria, morria. Os militares matavam com pessoas do INCRA e matavam mesmo os índios. Ou seja, uma memória de violência associada a esse processo, né? Que tem o seu auge no começo da década de 60, mas ela é anterior. Ela começa na década de 40, tem uma aceleração na década de 50 e tem uma enorme profundidade em 60. Né? Falar um pouco da Itaipu Binacional. A Itaipu Binacional o aproveitamento hidrelétrico das águas do Rio Paraná, bastante caudalosas, já era projetado por governos anteriores ao governo de 74. Né? Desde a década de 40, o Rio Paraná sempre foi projetado para a produção de energia elétrica, porém nenhum projeto foi levado adiante com maior profundidade, né? Foi apenas no regime militar, né, instituído a partir de 1964, que um projeto de tamanha magnitude foi posto em prática, né? É importante elencar por que no governo militar um projeto da magnitude de Itaipu é levado adiante. Uma série de fatores justificam assim, que o empreendimento da magnitude de Itaipu seja levado adiante pelos governos militares.
Um primeiro deles que a gente pode pontuar é que há uma maior diplomacia, né, em termos diplomáticos, a maior proximidade dos governos militares com o governo também militar Alfredo Stroessner do Paraguai, né? Até então as áreas ao norte do Rio Paraná, no estado do Paraná, já sofriam um litígio diplomático que era oriundo desde a Guerra da Tríplice Aliança, né? Conhecida no Brasil como Guerra do Paraguai. Então havia um impasse diplomático aí que, por haver dois governos militares, há uma maior proximidade e um projeto consegue ser levado adiante. A política nacional dos militares, fundamentada no binômio segurança e desenvolvimento, salientava a importância estratégica de controle das fronteiras, né? Lembremos que essa região é uma região de uma tríplice fronteira, então havia uma necessidade dos militares de proteger essas fronteiras em certa medida, e por outro lado havia uma necessidade também de expandir a produção energética do país para fomentar o polo industrial do Sudeste. Né? Então esses foram alguns elementos que caracterizam os antecedentes da Itaipu. Né? Dois documentos assinados por Paraguai e Brasil, a Ata de Iguaçu, que firma o comprometimento do Brasil no aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná com o Paraguai, né? Ou seja, a exclusividade desse aproveitamento sem parceria com o Paraguai. E o outro elemento é o Tratado de Itaipu, vigente até os dias atuais, e o documento que firma a construção de Itaipu, né? Como uma empresa binacional, e ela institui os parâmetros de construção da hidrelétrica. Né? Esses dois documentos são importantes. Enfim, com o início da construção da Itaipu Binacional em 1974, há um fortalecimento das agências estatais que já atuavam no território, né? Em particular o INCRA. Né? Então se havia já uma ação violenta do INCRA direcionada às populações indígenas e também uma ação violenta isolada de colonos e do exército também, com a construção de Itaipu Binacional e a necessidade de você acelerar o processo de construção, você tem um fortalecimento dessas agências. Então, duas características principais marcam essa atuação do INCRA, direcionada às populações indígenas que viviam nessa região. A primeira delas é a tentativa de retirada forçada através de pressão, para reservas indígenas já estabelecidas. E no caso é muito importante a gente pontuar aqui, porque a proposta inicial do INCRA e posteriormente da FUNAI é levar a população guarani que habitava o oeste do Paraná para reservas já estabelecidas, mas reservas que eram dos Caingangue, não reservas guaranis. Isso é importante a gente pontuar, porque nesse tipo de racionalidade havia uma concepção de que os índios seriam iguais, todos iguais, né? Não considerando as próprias especificidades dos diversos grupos étnicos dessa região. Então, a segunda característica, a segunda modalidade de ação do INCRA, que é em menor medida, mas tampouco menos importante, é a concessão de títulos de terras indígenas considerados como colonos. Né? O que significa isso? Significa que a agência estatal do Estado brasileiro desconsiderava a especificidade étnica dos guaranis dessa região. Né? Isso é muito importante porque a continuidade desse processo, quando a FUNAI entra em cena, ela se aproveita um pouco dessa leitura do INCRA. Né? Vamos um pouco mais adiante. Agora vamos focar um pouco nos Ava-Guaranis que existiam nessa região, que até agora não falamos muito. Né? Então, no extremo oeste do estado, às margens do Rio Paraná, estava localizado o Tecorrá Guaçu, denominado pelos Ava-Guarani como Ocoí Jacutinga. Primeiro vamos entender o que é um Tecorrá. Né? Na definição do Tecorrá, o termo guarani Tecorrá significa lugar onde realizamos o nosso modo de ser. Tecó pode ser traduzido como comportamento, como modo de ser, né? E a gente pode traduzir como lugar. Então a definição mais apropriada aqui seria lugar onde realizamos o nosso modo de ser, o nosso comportamento, né? Então, embora seus sentidos variem de acordo com o grupo e as circunstâncias históricas, trata-se de um espaço territorial de domínio específico a cargo de uma ou mais famílias extensas. Né? Então, essa é a definição de um Tecorrá, e como a gente disse, o Tecorrá Guaçu do Ocoí Jacutinga significava a união de vários outros Tecorrás. Né? Tecorrá Guaçu é um lugar onde os guaranis circulam entre esses vários Tecorrás. Né? Então, aqui a gente tem no mapa a região, um mapa da década de 70, que demonstra a região
do Ocoí-Jacutinga, que é praticamente um triângulo, né, como os próprios guaranis dizem. Triângulo que vai de Guaíra a Toledo e Foz do Iguaçu. Esse triângulo era o espaço de circulação desses indígenas que habitavam Tecorrá-Guaçu do Ocoí-Jacutinga, né? O Ocoí-Jacutinga a gente pode entender ele tanto como um Tecorrá, uma unidade menor, como um Tecorrá-Guaçu mais amplo, né? As duas modalidades a gente pode usar, né? Então, indo um pouco mais adiante, a FUNAI ela entra em cena em 1977. Por quê? Porque o Ocoí-Jacutinga foi constituído ao longo de todo o processo de colonização das décadas anteriores como um espaço de resistência. Vamos voltar aqui um pouco para o mapa, né? Várias famílias guaranis, vários grupos guaranis começam a se deslocar ao mais oeste do estado do Paraná, frente ao avanço da colonização. Né? Por quê? Porque essa região ainda tinha matas nativas, tinha uma bacia hidrográfica ampla, né, associada ao Rio Paraná, e tinha territórios mais intocados, de certa forma. Né? Então o Ocoí-Jacutinga era um desses territórios. Né? Então é importante a gente elencar que o Ocoí-Jacutinga foi se constituindo também como um espaço de resistência de outros grupos guaranis que fugiam desse avanço colonizatório das décadas anteriores. Né? Enfim, então essa resistência vai ser muito importante para os guaranis negociarem com a Itaipu Binacional nas décadas posteriores. Por quê? Porque, vamos passar aqui, em 1977 a FUNAI de fato entra em cena. Porque o INCRA de fato não conseguiu fazer com que os indígenas saíssem do local, né, do Ocoí-Jacutinga, né? Ora fugiam, ora se deslocavam, ora eles chegavam a ser transladados para as reservas já estabelecidas e retornavam para o Ocoí-Jacutinga, né? Então houveram diversos casos nesse sentido. Então havia uma resistência dos guaranis em saírem desse local, né? E aí a FUNAI entra em cena em 1977. Bem como outras agências estatais da época do regime militar, a FUNAI era militarizada, né? Então obedecia aos objetivos precisos do governo federal. Importante dizer que uma das práticas que a FUNAI faz quando chega no território para caracterizar, para fazer o laudo de reconhecimento das populações indígenas que haviam no local, ela adota os critérios de indianidade. O que eram os critérios de indianidade? Os critérios de indianidade foram adotados a partir de 79 e serviram para classificar as populações indígenas do país. Esses critérios, sob uma perspectiva de aculturação, eram baseados no maior ou menor envolvimento dos indígenas com a sociedade envolvente. O que significava? O que significa isso? Significa que a FUNAI tinha como direito, através dos critérios de indianidade, dizer quem era ou quem não era índio, a partir do seu envolvimento com a sociedade envolvente. Então, em 1981 é produzido um relatório pelo antropólogo Célio Horst, e que nesse relatório considera apenas 5 famílias indígenas que habitavam o Ocoí-Jacutinga. No entanto, vários outros documentos de organizações indígenas e relatos dos próprios indígenas apontavam para um número de 11 famílias. Um laudo antropológico foi encaminhado através da Associação Brasileira de Antropologia, né? Esse laudo antropológico foi produzido pelo Edgar Assis de Carvalho, antropólogo, que produziu um contralaudo ao laudo da FUNAI que se fundamentava nos critérios de indianidade. Importante destacar que desde finais da década de 70, de 1970, os Avá-Guarani do Ocoí-Jacutinga começaram a fazer alianças com associações não indígenas, né, como o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e a ANAI, Associação Nacional de Apoio ao Índio, né, que são organizações não indígenas, mas indigenistas, e por outro lado, os Avá-Guarani realizam alianças também com indígenas de outros estados, como de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, além de outros grupos indígenas também, como no caso dos Caingangue, no Paraná e em Santa Catarina. Então essa rede de alianças, né, essa rede de apoio que os guaranis vão tecendo desde finais da década de 70 é de suma importância para que em 1982 fosse criada a área indígena Avá-Guarani do Ocoí, uma área com 253 hectares no município de São Miguel do Iguaçu, às margens do lago de Itaipu, e destinada à ocupação provisória de 11 famílias. É importante destacar alguns elementos nesse processo. Primeiro, que a intenção da Itaipu Binacional e de todos os órgãos estatais até a criação dessa reserva
era retirar as populações indígenas dessa região, ou levando para outras reservas, ou cedendo títulos a colonos, como já foi dito. Essas 11 famílias resistiram nesse local até os últimos instantes, praticamente. 1982 também é o ano em que a construção da Itaipu se finaliza e a cheia do lago é consolidada. Então, em 1982, no mesmo ano em que é criada a reserva, a área indígena, a Vá-Guarani do Ocoí, é o mesmo ano em que se concretiza e se finaliza a construção da Itaipu Binacional. Isso não foi por acaso, isso ocorreu porque os indígenas da Vá-Guarani resistiram durante este tempo todo de sair do Tecorrá do Ocoí-Jacutinga. Importante dizer que da parte da perspectiva governamental, tanto do INCRA, quanto a FUNAI, quanto a Itaipu Binacional, a intencionalidade envolvida aí era retirada dos indígenas desse local, seja levando para reservas já estabelecidas, ou seja, concedendo títulos de terra, em menor medida, como já foi dito aqui. Mas os indígenas resistiram a esse processo e conseguiram, em 1982, a criação da área indígena Vá-Guarani do Ocoí. Ela se transforma em reserva em 1983. Enfim, a criação da reserva indígena Vá-Guarani, ela tem, aqui a gente tem um mapa da reserva indígena Vá-Guarani, essa é a região de alagamento, como a gente pode ver aqui, esse é o Rio Paraná. O Ocoí-Jacutinga se localizava próximo a essa área que foi alagada, assim como outros tecorrás guaranis que haviam por aqui. E essa área do Ocoí, ela é justamente uma área cedida pela Itaipu Binacional diante da iminente cheia do lago, essa é a conformação do lago. Diante dessa iminente cheia do lago, essa área é cedida pela Itaipu Binacional como uma área provisória, ou seja, a Itaipu cedeu essa área porque a área que os guaranis habitavam até então iria ser alagada. É importante dizer que essa área inicialmente foi negociada com os indígenas como de 450 hectares. Isso é algo que é muito presente nos relatos dos Avá-Guarani dessa região. A área que foi negociada dos indígenas com a Itaipu era de 450 hectares. No entanto, não foi avisado aos indígenas que metade desses 400 hectares seria alagado pelo lago. Então, há casos que contam que tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio, de que os indígenas somente saíram de suas casas com o lago enchendo, com a água nos pés. Isso é um relato bastante marcante que os Avá-Guarani dessa região contam. É uma área muito pequena, como a gente pode ver, com poucas matas. A gente já vai entrar nos detalhes das características do Ocoí. A criação da reserva indígena Vá-Guarani, ou a área indígena Vá-Guarani em 82 e reserva indígena em 83, ela é importante por 2 pontos. Ela pode ser caracterizada por 2 pontos nesse período. Ela marca uma conquista territorial de uma pequena população indígena, e isso concentra muita força em termos de movimento indígena, em termos de aliança com as organizações que já haviam. Mas, por outro lado, também inicia um novo processo, que é o processo de negociação com a Itaipu Binacional. Se até então a relação que os indígenas tinham com a Itaipu Binacional era mediada com as agências estatais, seja o INCRA, seja a FUNAI, ou seja, associações não indígenas, organizações não governamentais não indígenas, como o CIMI e a ANAI, se até então essa mediação era feita por essas instituições, a partir de 1982 essa mediação é direta entre os Avá-Guarani e a Itaipu Binacional. É importante a gente pontuar esse elemento. E aos longos das décadas de 1980 e 1990 vão ser marcadas por um intenso processo de luta. A demanda principal desse período é a aquisição de uma nova área de terra, uma vez que o Ocoí era considerado pela hidrelétrica, pela Itaipu Binacional, como uma área provisória. E ao longo dessas 2 décadas, os guaranis, na década de 90 até meados de 90, 1995 a 97, é importante dizer que ao longo de toda essa década a Itaipu Binacional resistia em negociar, ora porque considerava os guaranis como não indígenas, como paraguaios ou indígenas aculturados, e ora porque já tinha tido a anuência da FUNAI na criação do Ocoí. Então, do ponto de vista da Itaipu, o compromisso dela com os indígenas estava quitado. Isso vai ser um tipo de modalidade de intencionalidade que vai se reproduzir até a década de 90 também, como a gente vai ver a seguir. Então, aos poucos, os Avá-Guarani foram lutando e aprendendo, ou seja, foram conhecendo um pouco de como atuava a hidrelétrica, como atuava a usina hidrelétrica Itaipu Binacional.
Aqui a gente vai ver uma fala, né, de um morador da reserva indígena do Ocoí que acompanhou todo esse processo. É uma fala marcante, né, ele comenta desse processo. A gente lutava e lutava, fomos aprendendo, porque a Itaipu Binacional prometeu 10 anos de ajudar a gente. Com medicamento, alimentação, roupa, tudo que a gente quer, ele vai ajudar nós, mas para não lembrar daquela terra que ficou embaixo da água. As lideranças falaram: olha gente, acho que Itaipu está querendo passar o pé na gente. Está prometendo de trazer cesta básica, alimentação, medicamento, médico, dentista, oculista, não sei o que mais. Só que para a gente só esperar e a nossa terra não vai crescer. E daqui 10, 15 anos a população vai ser aumentada e aonde quando meu filho, meu neto vai fazer os barracos? Aí a gente começou a acordar. Aí a gente foi lutando e aprendendo. Ainda muita coisa nós vamos aprender. Então essa foi uma fala do morador do Ocoí. É importante destacar que além da demanda territorial que havia entre os indígenas do Ocoí, também havia uma série de problemas associados ao Ocoí, né? Como a contaminação das águas do lago por agrotóxicos, né? Problemas com os colonos vizinhos, né? Outros problemas associados também à ocorrência de malária, excesso de mosquitos, né? E uma série de problemas, porque o Ocoí era uma área muito pequena. Ao longo de toda a década de 80 também há um aumento populacional das famílias do Ocoí, né? Esse aumento populacional era em certa medida associado ao processo de colonização anterior à criação do Ocoí, onde muitas famílias haviam se deslocado para outras regiões, né, tanto do Paraguai quanto de São Paulo, outras regiões do Paraná, que após a criação da reserva indígena Ava-Guarani retornam do tempo do Sarambi, né? Então por isso que a reserva indígena Ava-Guarani do Ocoí ela é tão importante, ela reagrega as famílias que estavam dispersas, né? Então essa série de problemas faz com que ao longo de toda a década de 80 há um fortalecimento das alianças que os Ava-Guarani tinham com as agências não indígenas e organizações não indígenas que foram fundamentais até o final da década de 70, né? Fruto dessa aliança dos indígenas são 2 cartas endereçadas ao Banco Mundial ao longo da década de 80, que teve um efeito bastante positivo na avaliação dos Ava-Guarani, porque eles conseguiram, através da carta, que um antropólogo do Banco Mundial viesse avaliar a situação precária em que eles viviam no Ocoí. É importante destacar que em 1982 o Banco Mundial já havia estabelecido diretrizes específicas direcionadas às populações indígenas que eram afetadas por grandes projetos de desenvolvimento, né? Sabendo disso, os guaranis enviam 2 cartas ao Banco Mundial que são de suma importância nesse período. Bom, vamos passar um pouco adiante. Por um lado, esqueci de falar, por um lado, no âmbito interno da Itaipu Binacional, há uma aproximação dos Ava-Guarani com funcionários da hidrelétrica, né? Fundamentalmente, essa aproximação se dá com maior intensidade no começo da década dos anos 90, né? No começo da década de 1990, né? Então, há uma aproximação de alguns setores específicos da Itaipu Binacional e no âmbito interno da própria Itaipu Binacional há algumas mudanças institucionais que são importantes, né? Como a vinda de alguns engenheiros que haviam trabalhado no inventário da bacia do Uruguai, no sul do país, então tinham tido a experiência de contato com as problemáticas indígenas envolvidas no sul, né, e que vieram trabalhar na Itaipu justamente para lidar com a questão indígena. Então essa mudança também no âmbito interno da Itaipu é fundamental para que as coisas comecem a se encaminhar na década de 90. Fruto dessas mudanças institucionais no âmbito interno da Itaipu Binacional, a contratação da Itaipu Binacional em 1995 de um antropólogo indicado pela ABA e indicado por circuitos universitários também, a Itaipu Binacional, né? Esse antropólogo ele é contratado com o objetivo preciso de realizar um laudo antropológico com as famílias que haviam no Ocoí e para encaminhar a aquisição de uma nova área de terra. No entanto, todo esse processo é muito lento do ponto de vista dos indígenas, que afinal de contas estavam há 13 anos esperando a aquisição dessa nova terra. No entanto, esses 13 anos de espera dos Ava-Guarani pela aquisição de uma nova área de terra foi muito tempo. E em 1995, 14 famílias Ava-Guarani realizam uma entrada de Arradiaike, no refúgio biológico Bela Vista, pertencente à Itaipu Binacional. Nesse local, os Ava-Guarani permanecem por 3 anos. É importante destacar por que a gente fala entrada, né? Para os guaranis não há utilização dos termos ocupação ou invasão, mas entrada, porque entrada
segundo os Guarani, tem a ver com a ideia de retorno a um território tradicional perdido, né? Então, para os Guaranis, eles estavam retornando a um território tradicional, né? Essa entrada teve o objetivo preciso de pressionar a hidrelétrica para a aquisição de uma nova área de terra, né? É importantíssimo o ponto de Paranaporã, porque ele acaba agregando várias famílias no processo de luta territorial que se concentram no Paranaporã por 3 anos, né? E esse tipo de medida, essa ação direta dos Guarani, garante que em 1997 a Itaipu compre uma área de terra de 1.774 hectares no município de Diamante do Oeste, né? Destinada à criação da Reserva Indígena Tecorrá, a ETT. A criação da Reserva Indígena Tecorrá em ATT marca um novo processo, né? Muitas famílias, 32 famílias que estavam entre Paranaporã e no Ocoí vão para Tecorrá em ATT. A ideia inicial da Itaipu Binacional era despovoar o Ocoí e levar todas as famílias para Tecorrá em ATT. O que de fato não houve, porque o Ocoí, ao longo de todo esse período de espera, se fixou e acabou ficando no imaginário dos indígenas como um espaço de resistência. Então eles nunca quiseram sair de fato do Ocoí, por mais que houvessem inúmeros problemas, como a gente apontou aqui, mas o Ocoí tem um significado muito forte na memória dos Avá-Guarani, até porque era um dos territórios mais próximos ao Tecorrá do Ocoí-Jacutinga, né? Enfim, a Reserva Indígena Tecorrá em ATT em 97, ela cria uma nova dinâmica, né? Ela muda algumas coisas, né? Ela cria uma nova dinâmica dessa situação histórica produzida com a Itaipu Binacional, e ela tem um significado preciso de que a Itaipu Binacional, com a criação da Reserva Indígena Tecorrá em ATT, quitou todos os seus compromissos com os indígenas, né? Então ela se limita a um projeto de 6 meses, projeto emergencial de garantia de fixação das famílias na nova terra indígena, mas ela se exime de qualquer outro compromisso que pudesse haver, né? Enfim. Pulando um pouco do caso brasileiro para o caso dos Avá-Guarani no Paraguai, a gente tem algumas controvérsias a respeito do número exato de famílias e comunidades indígenas que foram desalojadas com a construção de Itaipu Binacional, né? Assim como no Brasil, o processo no Paraguai também foi um processo violento que envolveu retirada forçada, né? Falta de mecanismos jurídicos precisos que garantissem os direitos das populações indígenas de então, e também um governo militar, né? Então há uma controvérsia em torno aos números de famílias que foram realmente desalojadas, né? Então, segundo os dados oficiais, são 7 comunidades e 234 famílias, né? Segundo dados dos indígenas e diversas organizações não governamentais, são 36 comunidades e 534 famílias desalojadas. Todas elas, a maior parte delas, né, fixadas ao longo de todo o Rio Paraná, né? Os números do lado paraguaio são maiores do que o lado brasileiro, né? Como a gente vai ver um pouco mais adiante, a gente fala do tamanho dessas áreas, né? Aqui então a gente tem um quadro das 3 reservas indígenas que são fundadas que são criadas após a construção de Itaipu, né? Todas elas oriundas do antigo Tecorrá Guaçu do Ocoí-Jacutinga. Então a gente tem a Reserva Indígena Avá-Guarani do Ocoí, a Reserva Indígena Tecorrá em ATT e por último a Reserva Indígena Tecorrá Itamarã de 242 hectares e uma população de 170 famílias, pessoas, né? A Tecorrá Itamarã também foi fundada em 2007 a partir de um processo de luta também, né? de entrada em locais que algumas famílias que viviam no Ocoí fizeram, né? Então é importante que a Reserva Indígena Tecorrá Itamarã ela é contínua à área da Reserva Indígena Tecorrá em ATT. São áreas uma do lado da outra, né? Grudadas, né? Embora sejam grupos distintos, né? Entre eles, o grupo que veio do Ocoí e compôs a Reserva Indígena Tecorrá Itamarã é um grupo de famílias Mbuá, majoritariamente Mbuá, não apenas Guaranis Mbuá, como também alguns Avá, mas a maior parte são Mbuá, né? Então tem outro grupo indígena aí no jogo, mas que havia participado de todo o processo desde a criação do Ocoí. Então em 2007 essas famílias conseguem que a Itaipu, junto com a FUNAI, comprem uma área de terra contínua a Reserva Indígena Tecorrá em ATT, né, em 2007. É uma área de 242 hectares, também no município de Diamante do Oeste, foi adquirida e registrada em 2007 e a população é de 170 pessoas.
Naturalmente, o número populacional das reservas Guarani variam muito devido aos deslocamentos, né? Mas são números conseguidos nos últimos anos, tá bom? Aqui a gente tem algumas áreas, a situação das áreas indígenas após a construção do Itaipu Nacional no Brasil não regularizadas, né? Esses são territórios que ainda estão em luta, né? Processos de mobilização territorial recentes, né? Alguns deles muito não tão recentes, como esse da Tecorá Arendá, né? Que desde 2008, né? Um processo que se inicia desde 2008, até anterior a 2008, mas a ocupação desse terreno, terra de domínio do Instituto Ambiental do Paraná em Santa Helena, ela se dá em 2008, né? E as outras, a Tecorá Itacorá e a Tecorá Mocoim de Iguá. Essas três áreas, elas têm um vínculo com todas as outras reservas que a gente já falou aqui agora, né? Muitas delas eram de pessoas que viveram nessas reservas e que iniciaram um processo de mobilização territorial. Então há vínculos de parentesco, vínculos políticos com essas reservas que estão regularizadas, né? Então isso é importante que se diga. Aqui temos a situação das áreas indígenas após a construção do Itaipu Nacional no Paraguai, né? Temos a Coenju, no departamento de Alto Paraná, com 1.000 hectares, e foi adquirida em 1981 pela Itaipu Nacional e ela está regularizada, né? Temos a Itavó Guarani, no departamento de Canindé-Ju, de 1.000 hectares, adquirida em 1981 pela Itaipu Nacional. Essas são as duas áreas que atualmente estão regularizadas, né? Então temos depois a Jucuru, no departamento de Alto Paraná, uma área de 2.000 hectares, antiga área de posse dos indígenas Axé, que foi destinada aos Avá Guarani no final da década de 80. Ela não foi regularizada. Isso é um processo muito comum no Paraguai, áreas que são doadas, né? Isso era muito comum na década de 80. Então são áreas que são doadas às populações indígenas, embora a posse seja das populações indígenas, essas áreas não estão necessariamente regularizadas, né? Como é o caso da Quiritó 2, no departamento de Alto Paraná, uma área de 1.000 hectares que foi comprada no início da década de 90 pela pastoral Servas do Verbo Divino e doada aos indígenas. Também é um processo de doação de terra, né? Mas essa terra não está regularizada e os indígenas estão com um processo de regulamentação através do uso capião. Importante destacar que o processo de uso capião para o reconhecimento de uma terra indígena é bastante inusual, né? No marco jurídico internacional e nos protocolos adotados na América do Sul para o reconhecimento das terras indígenas. Bom, aqui temos um mapa, né, das áreas indígenas no oeste do Paraná. É um mapa que demonstra algumas ocupações recentes, né? As bolinhas cheias representam as áreas que estão atualmente ocupadas e as bolinhas vazias, as áreas que pertencem ao antigo Tecorá do Ocoê-Jacutinga, que algumas delas foram alacadas, né? E que atualmente são territórios que estão presentes na memória dos Guaranis. Então aqui a gente tem a reserva indígena Guarani do Ocoí, temos a Tecorá, reserva indígena Tecorá Itamaré, reserva indígena Tecorá Inhatetê, né? Como a gente já disse, contínuas, né? Aqui temos a Vua Jandá e a Tecorá Itacorá, que são as atualmente ocupadas, né? Essa é a área do parque, também um território tradicional dos Avá Guarani, né? Presente na memória destes indígenas. Agora a gente vai entrar numa outra parte da nossa videoaula, que é a relação atual dos Avá Guarani com a Itaipu Nacional, né? Que tipo de relação existe atualmente, né? E como foi essa relação a partir de 1997 até meados da década de 2000, né? O que aconteceu? Um ponto muito importante que firma essa relação atual com as comunidades indígenas que foram afetadas por Itaipu Nacional é o programa Cultivando Água Boa, né? Que tem o seu braço através de um projeto denominado Sustentabilidade Guarani nas aldeias indígenas regularizadas. A gente já vai entrar nesse ponto, mas só para fazer uma definição breve do Cultivando Água Boa. O programa Cultivando Água Boa foi criado no governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. O CAB representa para Itaipu Nacional uma nova missão institucional, não associada a nenhuma medida compensatória, mas que objetiva concretizar ações socioambientais
pautadas em conceitos de desenvolvimento sustentável e de uma lógica de responsabilidade social e ambiental assumida pela empresa. Ou seja, o CAB se estende em 65 eixos e diversos projetos, né, que tem como foco 29 municípios da bacia hidrográfica do Rio Paraná 3. Então, a área de abrangência do CAB é muito grande, né? É cerca de 29 municípios no Paraná e um município no Mato Grosso do Sul. Então, são projetos variados, focados na sustentabilidade e no desenvolvimento sustentável e que tem uma importância institucional e estratégica para a Itaipu Binacional também, né? A Itaipu já recebeu vários prêmios internacionais por causa das ações do CAB. Então é um projeto de bastante significado para a lógica da Itaipu Binacional, que inclusive está presente nos seus objetivos estratégicos, né? Seguimos aqui um pouco, como eu já disse, né? O programa Cultivando Água Boa atua com os indígenas do oeste do Paraná através do projeto Sustentabilidade Aba-Guarani, né? São ações em parceria com as prefeituras locais, né? E voltadas para a agropecuária, infraestrutura, segurança alimentar e promoção da cultura guarani, né? Essa parceria com as prefeituras locais é uma característica do CAB, né? As ações do CAB sempre são interligadas aos municípios, né? E a hidrelétrica e aos atores envolvidos. E o foco dos trabalhos do CAB, dos projetos do CAB, são a Reserva Indígena Tecorraí-Antetê, Tecorraí-Itamarã, Diamante do Oeste e a Aba-Guarani do Ocoí em São Miguel do Iguaçu. Ou seja, são 3 áreas que são regularizadas. Como a gente viu, tem 3 outras áreas que não estão regularizadas e não são foco dos projetos do CAB. Importante destacar que na época que a Itaipu Binacional foi construída, não haviam mecanismos legais de avaliação dos impactos sociais e ambientais, né? O que na prática significava que a empresa não teve nenhuma obrigatoriedade de realizar medidas compensatórias, né? O CAB não é uma medida compensatória, ele faz parte de uma perspectiva institucional da empresa de responsabilidade social e ambiental. É importante a gente pontuar isso porque todas as ações da Itaipu Binacional não têm a ver com os impactos que ela provocou no passado com essas populações, tanto indígenas como de colonos, né? Então isso é importante que fique claro para nós entendermos o caso, né? No caso dos indígenas, a relação da Itaipu Binacional com os Aba-Guarani até 2003 praticamente era inoperante, não existia muito uma relação efetiva, né? Existiam pequenos projetos emergenciais, mas nada muito efetivo, né? Então, com a criação do programa Cultivando Água Boa e diversos projetos, né, enquadrados como projetos de desenvolvimento e um tipo de indigenismo empresarial promovido pela Itaipu Binacional, essa série de projetos, né, de agropecuária, de roças comunitárias, de apicultura, de artesanato, né, de promoção da cultura guarani, essa série de projetos de uma certa forma representa uma relativa assistência permanente com os indígenas das aldeias, né, das aldeias do oeste do Paraná. É importante destacar que essa nova relação dos indígenas com a Itaipu Binacional, fundamentada, estabelecida com o programa Cultivando Água Boa, ela promove uma relativa assistência permanente com esses indígenas que até então não havia. Como a gente viu, todo esse histórico entre a Itaipu Binacional e os Aba-Guarani foi marcado por muitas tensões, né, desde a década de 70, 80 e 90. Então, ela é uma relação que ela afirma outra face, né, diferente. Que face é essa? Então, como a gente já falou de uma relativa assistência permanente, a prática do programa Cultivando Água Boa nas aldeias, ela tem um enunciado veementemente participativo. Ou seja, é um enunciado de que as populações indígenas ajudam a construir o programa Cultivando Água Boa e todos os projetos relativos ao CAB, né? No entanto, há uma situação de ingerência da hidrelétrica atrelada aos seus ideais de sustentabilidade que a gente pensa que seria importante a gente elencar aqui, né? Esse grau de ingerência não se trata de uma ingerência direta, através de uma coerção física ou algo do tipo, mas é uma ingerência que tem a ver com o fomento desses tipos de projetos dentro das aldeias, né? Então, esse tipo de ingerência gera um sentimento nos guaranis de que a terra de fato não lhes pertence. Em contraponto a esse enunciado participativo, a gente vê
uma situação de ingerência nessas 3 áreas indígenas onde a Itaipu promove projetos de desenvolvimento, né? É importante dizer que essa ingerência ela não é uma ingerência direta através de coerção física ou algo do tipo, mas em termos de restrições ao uso dos espaços e condicionantes em termos da existência ou não de determinados projetos, né? Isso é importante a gente pontuar. E há diferenças desse nível de ingerência de acordo com o histórico e o histórico de relação até com a Itaipu Binacional nas diferentes áreas, né? Como a gente viu, existem projetos no Ocoí, na Tecorrá Itamarã e na Tecorrá Anhã-Tetê, né? E em algumas dessas áreas, por exemplo, na terra indígena Tecorrá Anhã-Tetê, há um sentimento de que a terra, somada a esse nível de ingerência, essa situação de ingerência, há um sentimento de que a terra não necessariamente pertence aos Guaranis, né? Como a gente vai mostrar um pouco adiante agora. Essa é uma fala do morador da terra indígena Tecorrá Anhã-Tetê. Importante dizer que a área da reserva indígena Tecorrá Anhã-Tetê foi comprada pela Itaipu Binacional em 1997 e tardou quase em 10 anos para ser passada em nome da FUNAI, né? Apenas em 2006 a terra foi registrada no cartório de Matilândia, né? É importante destacar que todas essas áreas indígenas, tanto a reserva indígena Vá-Guarani do Ocoí, quanto a reserva indígena Tecorrá Itamarã e Tecorrá Anhã-Tetê, essas 3 áreas, essas 3 reservas indígenas, elas são reconhecidas na legislação brasileira como reservas indígenas. As reservas indígenas são terras doadas por terceiros, né, a uma determinada população indígena. E é uma característica bem própria dos contextos do sul do país, né, afetados por hidrelétricas, a criação de reservas indígenas, né? Qual é o contraponto a uma reserva indígena? É uma terra indígena tradicionalmente ocupada, né? Porque na terra indígena tradicionalmente ocupada se reconhece o direito originário de uma determinada população indígena por aquele pedaço de terra, por aquele território, né? E no caso das 3 áreas que existem no oeste do Paraná, todas elas foram doadas, ou seja, nenhuma envolveu um processo de reconhecimento de uma ocupação tradicional dos Guaranis nesse território, né? Então isso, por um lado, parece algo simples, mas é bastante complexo quando a gente analisa algumas falas de alguns moradores dessas reservas, né? Porque ao se considerar como reserva, você simplesmente não está reconhecendo a tradicionalidade daquela área ocupada pelos indígenas, né? Então a gente vai ver aqui um caso concreto da reserva indígena Tecorrá Anhã-Tetê, né? Como a gente já viu, a Tecorrá Anhã-Tetê foi uma área comprada pela Itaipu Binacional e cedida aos indígenas. Esse processo de concessão para os indígenas, no caso através da FUNAI, né? Não é diretamente os indígenas, mas a FUNAI, ele durou praticamente 9 anos, né? Apenas em 2006, embora tenha sido homologada em 2000, apenas em 2006 a área da reserva indígena Tecorrá Anhã-Tetê foi passada para a FUNAI no cartório de Matilândia, no Paraná, que é o cartório da região, né? Então, isso também, somado a essa situação de ingerência, somado a um processo de tensão histórica, de relação conflituosa com a Itaipu Binacional, gera em algumas pessoas da Tecorrá Anhã-Tetê um sentimento de que a terra de fato não lhes pertence, né? Como diz o seguinte relato: a Anhã-Tetê é o real, o certo, o verdadeiro, mas aqui não é Tecorrá Anhã-Tetê não é Guarani, todo mundo sabe. Aqui é reserva da Itaipu. Tá tudo muito silencioso. Nós tivemos 14 anos de luta. A Itaipu vem com gado porque sabe que nós não temos caça por causa deles. O mesmo com as mudas de laranja, os poços, as roças. Aqui não é Tecorrá Anhã-Tetê, é só terra prometida. Se fosse Tecorrá Anhã-Tetê, a terra estaria no nome dos índios e não da Itaipu. A Itaipu pode tirar nossas terras a qualquer momento. Está tudo silencioso, mas nós sabemos de tudo. Acompanhamos a fala. Voltando um pouco aqui, esse sentimento é muito mais característico da Tecorrá Anhã-Tetê, né? Devido aos fatores que foram mostrados anteriormente. A Itaipu Binacional, né, através do programa Cultivando Água Boa, tem um ideal de sustentabilidade, né, que se associa, no caso das questões indígenas, à imagem de um índio genérico. Esse ideal de sustentabilidade ele se estende também a algumas práticas cotidianas que os guaranis, principalmente da Tecorrá Anhã-Tetê, possuem, né? No caso aqui a gente vai ler uma frase de uma liderança espiritual guarani que fala: a Itaipu fala que todas as coisas dentro da reserva são nossas, mas não é isso que acontece. Se queremos abater um boi, temos que comunicar a eles. Eles diziam que tudo que está na reserva é nosso, mas não é isso que acontece.
Não pode cortar uma árvore, não pode matar um boi, nem fazer roça. Toda esta natureza Nhanderu deixou para nós sobrevivermos. Por que é que o homem branco quer mandar em nós? Eu me sinto um animal enjaulado, parece que somos animais. Um porco no chiqueiro, não dá nem para fazer casa. Tem bastante lugar para fazer casa. Quando falei para eles que ia fazer roça no mato, disseram que ali não podia e me fez sentir que a terra não é nossa. Finalizando, entraremos agora no último tópico da nossa videoaula, a Itaipu Binacional e os marcos internacionais de sustentabilidade, né? Para iniciar, é importante destacar que a Itaipu Binacional possui um regime administrativo autônomo em relação ao setor elétrico brasileiro, né? No que tange às questões jurídicas, porque possui um estatuto próprio, embora também siga a Constituição brasileira, obviamente, mas possui um estatuto próprio. As questões políticas, porque as decisões têm de ser compartilhadas com o Paraguai, por ser uma empresa binacional, e econômicas, né? A energia que a Itaipu vende já é vendida por um preço estipulado. Então, a Itaipu tem uma série de peculiaridades em torno ao seu regime administrativo. Além disso, há uma inserção progressiva da Itaipu Binacional, que tem bastante intensidade a partir dos anos 2000, no ramo do desenvolvimento sustentável, ou ainda da sustentabilidade corporativa, né? Todos esses termos utilizados pela própria empresa em seus materiais de divulgação, né? Dois exemplos dados por essa nova inserção da Itaipu Binacional são o programa Cultivando Água Boa, conforme já foi comentado aqui, criado em 2003, e em 2014 a criação do Paraguai Biodiversidade, né? São projetos correlatos com algumas diferenças, né? No Brasil essa inserção teve mais intensidade no começo dos anos 2000 e tardou um pouco para ocorrer no Paraguai, né? Mas atualmente existem esses dois programas que significam bastante nessa inserção da Itaipu no ramo do desenvolvimento sustentável, né? Além disso, a Itaipu se insere em diversos marcos e protocolos de sustentabilidade internacionais, né? O primeiro deles que a gente coloca aqui é a Itaipu, desde 2006, ela é associada à International Hydropower Association. Essa associação é uma associação de empreendedores do setor elétrico, né? E estabelece diretrizes específicas para o tratamento e relação com os povos indígenas e também com o meio ambiente, né? Então a Itaipu, desde 2015, realiza um protocolo de sustentabilidade com certificado do International Hydropower Association, que é internacionalmente divulgado, né? Além disso, a Itaipu Binacional participa dos indicadores do Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa e do Índice Dow Jones de Sustentabilidade World. É importante dizer que o conceito de sustentabilidade utilizado pela Itaipu Binacional se associa a um conjunto de políticas definidas por empreendedores do setor elétrico, articulados transnacionalmente e que tendem a pautar as relações deste setor com os povos indígenas. Então, temos uma perspectiva institucional e corporativa que atua no âmbito microsocial dos territórios sob a influência da Itaipu Binacional.